Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem o livro sagrado, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, verso 5. Gênesis, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do verso 5. Quero convidar também os amados irmãos, amigos que estão nos acompanhando, pelo canal ISCM, que também abram as suas Bíblias, onde vocês se encontram nos acompanhando, em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5, onde faremos a leitura e logo após a leitura iremos ministrar a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graças diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até o verso 9, que Deus nos abençoe com a palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, esse trecho da palavra de Deus é um dos trechos que descreve para nós os grandes feitos de Deus na vida do seu povo. E nesta noite, se nós queremos pontuar os feitos de Deus na vida de um dos seus grandes homens, Noé. E nesta noite eu queria que a gente pensasse também, qual o feito de Deus na sua vida? Qual o feito de Deus na sua vida? Queridos irmãos, às vezes, o que está perto de nós, aquilo que nos rodeia, tem tirado de nós nessa visão. E eu queria, assim, chamar a atenção dos jovens, dos adolescentes, da pessoa que está aqui de maior idade, de maior experiência, que não permita que ninguém ao seu lado venha lhe tirar atenção. É certo que isso é um dos frutos do inimigo, é roubar a nossa atenção. Pois ele sabe que nós somos propensos ao esquecimento. Ele vai usar a pessoa que está ao seu lado para tentar lhe roubar, para tentar roubar o que Deus tem para você nesta noite. Ele não vai me usar, não, porque eu estou distante de você. Então ele tem capacidade de usar alguém perto de você para tirar simplesmente a sua atenção, para que você saia daqui do jeito que você entrou. Nós queremos, irmãos, nos prender nesta noite. Eu quero que a igreja fique presa justamente a esses versículos que acabamos de ler. Eu não vou falar hoje da genealogia de Noé. Eu não vou falar quem foi Noé, quem foi os seus antecedentes, tá certo? Mas eu vou falar que foi um homem que viveu 930 anos. Então já dá para você perceber aí a larga experiência que esse homem teve com Deus. 930 anos. 930 anos, Há uma curiosidade nesse texto aqui, porque às vezes nós ficamos assim pensando, como foi, que Deus resolveu dar cabo aí de toda a humanidade, de toda a sua criação. Então veja bem, esse é o fim da igreja. A igreja precisa conhecer o seu Criador. E conhecendo o Criador, nós vamos conhecer quem são as suas criaturas. E nós fazemos parte
dessa contextualização, dessa formação de Deus, dessa criação de Deus de toda a humanidade. Às vezes, irmãos, algumas controvérsias, né? Será que Noé foi primeiro do que Abraão, de Isaac e Jacó? Deus fez, né, a humanidade e olhou simplesmente e disse: eu vou acabar tudo. Né? Como foi que isso ocorrera? Como foi que isso ocorrera? Né? Hoje, nós estamos vivendo, né, no ano de 2014, né? Então, no ano 2014, nós estamos completando 5.675 anos de existência de criação, tá certo? Toda a raça humana. O ano de 2014, nós estamos completando, né, estamos memorando essa criação de Deus. 5.675 anos de criação de toda a humanidade. Não faz tanto tempo, né? Como a evolução diz, né, que fazem bilhões de anos. Não, a criação, isso na cronologia, que é estudado claramente, biblicamente, eu não estou fazendo uma cronologia antropocêntrica, eu estou fazendo uma cronologia teocêntrica. Isso aí faz parte da criação de Deus, estamos vivendo só 5.675 anos de criação da humanidade. Não tem mais do que isso aí, tá certo? Então, Deus levanta um homem para marcar a sua criação, a sua geração, a sua formosura de criação entre animais e homens. Então Deus levanta um homem simplesmente para que esse homem viesse marcar toda a geração. Então eu preciso compreender, você precisa compreender que você faz parte da geração de Noé, tá certo? Nós fazemos parte da geração de Noé. Toda a humanidade, que seja ela regenerada, não regenerada, toda a raça humana faz parte da criação de Noé. Viemos de lá. O texto bíblico nos informa, diante da eminência das catástrofes, que nós podemos ver nos dias de hoje, né? Cada momento nós estamos vendo aí catástrofes mais catástrofes. Então, preste atenção uma coisa, né? Existem os meios nas comunidades de tratar, né, de algumas pessoas, de algumas cidades, de algumas nações que estão passando por perigo, né? Então é bem conhecido nosso meio como o povo, né, que toma conta aí da área civil, tá certo? Né, que cuida, né, toda a prefeitura tem esse povo aí que cuidam. Alguém está vivendo em área de risco, então é retirada, é comunicada, ela precisa sair daquele local ali. E preste atenção uma coisa, o texto nós vemos nos informa também que esse povo, eles foram alertados. Pode tirar, Cris, obrigado. Eles foram tirados. Eles foram comunicados que tinham que sair de uma área de risco. De outra sorte, eles seriam destruídos, né? E eles ficaram. Podemos constatar também, veja bem, que hoje as pessoas estão perto de um rio, né? E a tendência quando vem as chuvas é o rio subir e aquelas pessoas que moram ali ao redor, elas vão ser engolidas. E é comunicado, né? Saiam das suas residências, abandonem e vão vocês para outro lugar que os traga segurança. Algumas pessoas atendem e outras não. E nós sabemos qual o fim das pessoas que não atentam para esses comunicados. Então veja bem, meus irmãos, nós cantamos alguns cantos nessa noite que falam sobre a criação de Deus. E o que é que você entende da criação de Deus, né? O que é que isso pode aumentar na minha fé? O que é estudar a criação de Deus? Estudar a criação de Deus, né? Como é que pode, no nosso imaginário, Deus criar e ao mesmo tempo querer destruir? Quais foram as causas que levaram essas consequências de criação e ao mesmo tempo de destruição? Presta atenção uma coisa que nós lemos aí.
Volte um pouquinho aí para Gênesis capítulo. Os irmãos viram, né, na nossa confissão de fé que Deus criou os animais e após criou o homem. E quem estava nessa criação era o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Trindade estavam ali juntos. E quando Deus faz tudo isso aí, Deus faz com o propósito que o homem vivesse simplesmente para a sua glória. E vejam, meus irmãos, aí, essa criação. Gênesis capítulo 1. Nós vamos só parar nesta noite no livro de Gênesis, tá bom? No princípio criou Deus os céus e a terra. Certo? Vamos lá para o verso 20. Disse também Deus: povoe as águas de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Verso 23 diz: houve tarde e manhã, o quinto dia. No verso 26 diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que nós podemos compreender aí? Né? Que Deus criou tudo e fez o quê? Deus criou tudo e fez o quê? Entregou ao homem. Tá certo? Deus fez tudo, né? E é interessante nós observarmos, né, que tudo que Deus fez era bom. Tudo. E ele disse: muito bom, né? Tudo que ele fez é muito bom. E quando ele fez tudo isso aí, ele disse: pronto, agora está entregue ao homem, né? O homem, você agora é que tem que cuidar. Cuide de tudo isso aí. E todos esses animais tornem submisso a você. E aí nós vamos voltar um pouquinho para saber como foi, né, esse estrago, né? Como foi esse estrago? Esse estrago, né, nós começamos a ver a narração no capítulo 6 de Gênesis. O verso 1 diz: como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse Deus, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, 120 anos. Né? Preste atenção uma coisa, meus queridos irmãos, né? É bom a gente compreender que a cronologia de Gênesis, que mostra da primeira criação. Quem foi a primeira criação de Deus, humanamente? Né? Adão e Eva. Então, veja bem, de Adão e Eva, né, a cronologia de Gênesis indica que houve 1656 anos entre a criação do homem e o dilúvio. Certo? A Bíblia também tem uma boa matemática, né? Então, 1656 anos da criação de Adão e Eva até a criação entre o homem e o dilúvio. Então, se passaram aí 1656 anos. E o que foi que o homem fez? O que foi que os homens fizeram? Hein, gente? Foi o que os homens fizeram?
Mas maldade seria... Foi maldade, sim. Mas maldade seria um termo muito, muito pejorativo para a gente tratar com o homem. Foi o que ele fez. Fez o quê? Irmãos, em 1656 anos de criação, do que Deus fez, em 1656 anos, os nossos antepassados destruíram, meus irmãos. Você já pensou? Agora, o que foi que eles destruíram? Foi que eles destruíram tudo que Deus fez bom e muito bom, o ser humano destruiu. Se a gente for analisar o que Deus criou, todas as coisas são perfeitas e belas, que o homem, por mais sábio que ele venha ser, ele não consegue fazer o que Deus fez. Mas ele conseguiu destruir. Na realidade, para construir é mais difícil do que para destruir. E justamente o homem se apossou de toda essa criação de Deus, toda, irmãos, toda a criação de Deus, e destruiu. Então, veja bem, irmãos, é bom a gente ter isso em mente, porque a evolução, ela tem penetrado nas escolas, e tem falado, que o homem já tem bilhões de anos existente. E não, só fazem 5.675 anos de existência humana. E da era, tá certo, dos dias de Adão e Eva até os dias do dilúvio, só foram 1.656 anos. E simplesmente o homem destruiu tudo isso aí. Em 1.656 anos, o homem teve poder de destruir. O que é que isso nos interessa, pastor? O que é que isso nos interessa? Eu quero dizer uma coisa a você. Que você tem poder para tentar destruir o que Deus já fez também na sua vida. Você tem essa capacidade de destruir o que Deus já fez na sua vida. É o homem, que habita em nós. Portanto, iremos dar valoração ao texto lido, que relata o maior desastre natural já ocorrido em todas as épocas, o dilúvio. Nós vamos falar simplesmente do dilúvio. Os alertas foram dados, foi no período de construção da arca, foram mais de 100 e poucos anos aí, uma média de 125 anos, que Noé passou ali na construção da arca, e era pronunciado ali que Deus acabaria com toda a humanidade se não houvesse arrependimento. Eles estavam vivendo ali na área de risco. Então, Noé era tido como a defesa civil para aquele povo ali. Defesa civil. E não é isso que a defesa civil faz, o papel, ir na casa. Ir na casa da pessoa e falar, olha, a sua casa vai cair, saia dela, vamos para outro lugar. E Noé fez esse papel aí, da defesa civil, dizendo para a humanidade que eles precisavam ali se arrepender, senão eles seriam destruídos, e eram merecedores dessa destruição. Nós fazemos parte hoje desse serviço, defesa civil da fé. Mas nós somos mais tomados aí por um senso de pena, como nós costumamos falar, de dor das pessoas, quando as casas estão prestes a cair por cima delas. E qual o abrigo que nós podemos oferecer para essas pessoas? Cristo. O abrigo que Noé estava oferecendo ali para a humanidade era Cristo. E mesmo Noé sabendo que aquele povo, meus queridos irmãos, era um povo, uma nação que havia esquecido de tudo que Deus tinha falado. Olha, irmãos, isso é tão sério
Se a gente não compreender a Bíblia, né, quem é o nosso pai da fé? Né? Abraão foi antes ou depois do dilúvio? Parece ter sido depois. Né? Parece ter sido depois. Né? Moisés foi antes ou depois do dilúvio? Né? Foi depois, porque foi ele que foi usado por Deus para escrever o que já havia acontecido há 1600 e poucos anos. Foi ele que foi escolhido. Então, meus irmãos, vejam como isso é sério. Né? Um povo que viu os grandes feitos de Deus, né? Viu os grandes feitos de Deus, mas não atentaram para a voz de Deus. Não atentaram para a voz de Deus. E Deus falou ali pela boca de Noé por mais de 100 anos. E Noé não se cansou. Noé não se cansou em momento nenhum de falar do amor de Deus. Não se cansava. Porque ele era tido ali como o homem da defesa civil da fé. Era ele que tinha que falar ali para o povo. E foi um período, irmãos, de construção da arca. E, por incrível que pareça, ninguém atentou para Noé. Ninguém. Ninguém. Parece até que Adão e Eva vieram depois de Noé. Porque os feitos de Deus, não dá para a gente contar aqui nesta noite, quanto foram os feitos de Deus. Né? Os feitos de Deus foram grandes, mas não dá para contar. Mas foram grandes, meus irmãos. E por isso a nossa mensagem está intitulada Os Feitos de Deus na Vida de um Homem. São vários feitos, mas nós vamos parar nesta noite apenas em um dos grandes feitos de Deus na vida de Noé. Noé, ele foi usado por Deus para marcar uma geração. Uma geração. Deus não levantou Noé para marcar as gerações, não, de jeito nenhum, uma geração, um povo, uma nação, porque as nações não têm dado crédito à época diluviana. Isso aí, para os evolucionistas, isso nunca existiu. E os nossos filhos, as nossas crianças têm sido confrontadas no colégio, que isso nunca existiu. Mas existiu sim, que há um relato bíblico dizendo que isso foi verdadeiro. Eu quero dizer para os irmãos que hoje a história, ela não é história bíblica, mas é história extra-bíblica. Ela confirma, né, o encontro dos destroços da arca. A arca realmente existiu. A ciência hoje ela prova a existência da arca de Noé. Por quê? Porque eles foram até lá. Eles pegaram o destroço da arca. Então, se existiu a arca, existiu Noé. Então, esses fatos aqui são verídicos. São verídicos. Noé, ele foi um dos homens marcados por Deus para registrar esse grande feito de Deus, essa grande catástrofe que existiu naqueles dias ali, que passou naqueles dias ali, que não acontecerá mais nos nossos dias como aconteceu naqueles dias. Pois bem, irmãos, o fim é apenas mais um começo ali. Foi um começo de vida, foi um fim, foi a destruição de um povo ali, mas foi um começo de vida. E como era que vivia os nossos antepassados, né? Porque Deus, ele de repente, ele disse que vai acabar com toda geração. Porque ele viu ali, irmãos, uma vida corrupta, uma vida de desobediência e uma vida que aos olhos de Deus, eles se fizeram ali inúteis, né? Tomados por esse sentimento de rejeição de Deus, o próprio Deus, olha só, Deus foi tomado por esse espírito aí, por esse sentimento de rejeição, e simplesmente resolveu dar cabo com toda a sua criação. Presta atenção. Deus, ele se sentiu, né, entristecido, sentiu-se rejeitado, que ele disse: eu vou acabar com toda a criação. E não só o homem,
Mas por que Deus queria também destruir todos os animais? Porque Deus criou os animais para estar abaixo do homem. Então, veja bem, quem cuidaria agora dos animais? Deus teria que destruir tanto o homem como também os animais. Porque os homens eram quem cuidavam dos animais. Tirando os homens, não tinha quem cuidasse dos animais. Então Deus disse, não tem sentido mais a minha criação. O sentido da minha criação foi o homem. O objetivo da minha criação foi o homem. E o homem era para cuidar de tudo. Né? Cuidar dos animais, cuidar da natureza, cuidar do planeta, cuidar de tudo. Mas o homem simplesmente, ele fez um descaso diante de Deus. Pois bem, nesta noite eu quero tratar de um ponto, certo? A minha palavra seria dividida em 3 pontos, mas com certeza não vai dar tempo. Nós vamos falar nisso aí em outra oportunidade, mas preste atenção, nós estamos falando nesta noite dos feitos de Deus na vida de um personagem bíblico chamado de Noé. E esse feito de Deus foi para marcar uma geração. E estamos compreendendo também que, veja bem, foram 1.656 anos que o homem leva para acabar tudo que Deus fizeram. Para acabar tudo que Deus fizeram. Um povo corrompido. Tá certo? Deus, diante desses seus grandes feitos, ele levanta um homem para marcar a sua geração. Dizendo para Noé que existia um povo corrompido. O marco desse grande feito de Deus é simplesmente nos transmitir que existia uma nação, um povo ali corrompido. Né? Um povo corrompido. Deus viu a perversidade do povo. Nós temos aí o verbo, né? Um verbo é viu. Isso aí nos traz, né, a ideia que Deus viu. Né? Mas não, irmãos, a ideia é assim que Deus olhou para a terra e viu a corrupção do homem. Né? Nada disso. Não é algo, irmão, simplesmente de olhar, dar uma olhada e tirar a vista. Não, é algo mais profundo. Deus faz uma análise da vida do homem. Quantos anos Deus passou fazendo essa análise? Hein, gente? 1.500 e poucos anos. Deus leva... Olha como Deus é paciente, né? Nós quando queremos fazer alguma coisa, a gente olha para um lado, olha para outro e diz, não vai dar certo não. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, vai dar certo. Deus, ele é longânimo. E a palavra de Deus, ela nos informa nessa cronologia, que Deus leva 1.656 anos de análise. Analisando como estava se portando toda a criação dele, homens e os animais. Mas especificamente aqui, estamos tratando nesta noite dos homens. Então veja bem, o verbo aqui é dito como uma análise de Deus na vida de toda a raça humana. Como era que o homem estava ali vivendo? Como ele criou? Como estavam as coisas no presente do mundo? Então, são 2 coisas que nós precisamos pensar um pouquinho. Né? Deus, quando ele faz essa observação, essa análise, Deus faz 2 marcos. O primeiro Deus olha o seguinte, né? Peraí, tudo que eu criei, né? Tudo que eu criei, né? E ele eu criei tudo isso aqui. Então foram 1.656 anos. Depois Deus vai e volta. Tá certo? Ele volta. E quando ele volta, ele encontra o quê? Tudo destruído. Tudo destruído. E Deus agora, ele começa a analisar intimamente o homem. Veja aí no capítulo 6, que nós fizemos a leitura. Capítulo 6, o verso 5. Preste atenção, 1.656 anos Deus faz essa análise. Primeiro ele diz, espera aí, tudo que eu criei, né? E ele diz que tudo era bom e perfeito. 1.656 anos. Depois ele volta e vê o estrago, né, que o homem faz. Olha o que está escrito aí, Gênesis, capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor
que a maldade do homem havia se multiplicado. Então, em 1656 anos foi que Deus viu. A análise feita por Deus foi que o homem tinha em si uma maldade, e essa maldade tinha se multiplicado. Tinha se multiplicado. Como ele criou e como estavam as coisas no presente mundo de Noé. Então, isso, olha, meus queridos irmãos, né? Foi uma análise aí tremendo. Deus cria e depois ele vai ver como era que estava a coisa. Depois de 1656 anos. Dos dias de Adão e Eva até os dias de Noé. Levaram essa temporada toda. E Deus aí analisa bem direitinho como era o homem. Porque nós achamos o seguinte, né? No nosso imaginário é que Deus viu o homem, né, terríveis, e de uma hora para outra acabou. Não, Deus foi analisando. Né? Deus foi analisando. Olha, volta aí para a descrição bíblica. E quantos anos foram os dias de Noé? 930 anos. Aí veja o que é que diz aí no capítulo 6. Capítulo 6. O verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão quanto? Por quê? Por quê? Serão 120 anos, no máximo. Por quê? Por quê? Por causa do pecado. Né? Foram 1656 anos analisando como era esse homem. Certo? Como era que esse homem estava procedendo. E isso, queridos, vieram gerações e gerações. Né? E Deus disse, espera aí. Né? Eu vou acabar com isso aí. Né? Olha o plano de Deus, né? Nós precisamos compreender, né, esse plano de Deus, né? Porque Deus diz a Noé que vai acabar. Mas nos seus eternos decretos, Deus já havia ali um povo que receberia a graça de Deus. E era esse povo de Noé para cá, que só iam viver, no máximo, 120 anos. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Isso implica dizer que nós estamos vivendo nas últimas gerações. Nós estamos vivendo nas últimas gerações, gente. O nosso ajuntamento agora tem que ser para o céu. Porque nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos. Nós estamos vivendo que dificilmente agora uma pessoa chega a 120 anos. Então o que é que nós estamos esperando? Nós temos que estar felizes da vida, porque o cumprimento da profecia está aí às portas. Cumpriu-se a palavra de Deus. Deus esperou 1656 anos para analisar o homem, e depois dessa análise, ele resolve o quê? Destruir. Certo? Destruir! Olha o que é que eles estão fazendo no dia do Senhor. Né? Correndo atrás de homens corruptos. Correndo atrás de homens corruptos. Homens, né, que não têm defendido a lei de Deus. Essa geração que estamos aí convivendo com ela, uma geração má, adúltera e perversa. Uma geração que veio com o espírito dos dias de Noé, que também não ama a Deus, não quer nada com Deus. E esse povo que merece mesmo é o inferno. Irmãos? E era isso que também nós merecíamos. Nós somos agraciados por Deus, como Noé fora. Mas é uma geração perversa, adúltera, que não ama a Deus, que não quer nada com Deus. É uma geração indigna de merecer os céus. E Deus é Deus, Deus é soberano. Deus é soberano para fazer aquilo que lhe apraz. Sabe por quê? Porque foi Ele que criou
eu não criei nada, eu não fiz nada. Tudo que nós possuímos, tudo que nós temos vem da criação de Deus. Nada temos. Veja, os irmãos, ainda no capítulo 6, no verso 5. Noé, ele estava liberto. Né? Noé era um homem liberto por aquelas bebedeiras no dia do Senhor. Noé estava liberto por aquelas carreatas do dia do Senhor. Aquilo não alegrava a Noé. Aquilo entristecia. E eu fico pensando assim, né? Quando a gente veio para cá, para a igreja, nós tivemos que fazer um circo. Nós chegamos lá, na Almirante estava interditado, vindo pela Floriano Peixoto, né? Deixamos aqui a família, fomos pegar outros irmãos ali também fechados, tivemos que ir por ali. Eu disse, ô Senhor, como é bom, Senhor, como é bom ser liberto dessas coisas, Pai. Como é bom não estar preocupado com isso. Como é bom, Senhor, viver na arca. Como é que você se sente hoje? Você precisa sentir também ali na arca. Na arca. E essa arca está caminhando, irmãos. Um dia ela vai parar. Como parou também nos dias de Noé. Nós estamos livres disso aí. Isso aí não traz alegria para nós, traz tristeza, né? Angústias. Né? Como estavam as coisas? As coisas estavam sendo destruídas a cada dia. Né? A maldade reina. O que era bom tornou-se má. Toda a inclinação do homem era usada para o mal. Temos aqui um paradoxo. Que paradoxo é esse? É esse. A maneira que eles foram criados e a maneira agora que eles estavam vivendo. A maneira que a geração de Adão fora criada. E a maneira agora que a geração de Adão estava caminhando até chegar os dias de Noé. Totalmente avessa. Totalmente avessa. Deus vê como era essa maldade no coração do homem. Deus vê como é essa maldade no coração dos seres humanos. Que muitas vezes nós não conseguimos ver tanto mal no homem criado por Deus. E uma simples oração a gente diz, você merece o céu. Você merece o céu. Às vezes a gente diz assim, né? Meu pai é muito bom. Minha mãe é muito boa. Meus filhos são muito bons para ir para o inferno. Eles vão para o inferno porque não presta, gente. São bons não. Se eles fossem bons, eles estavam aqui aos pés do Senhor, irmãos. São bons não presta não. E podia os meus estar nesse meio também. Meu pai, minha mãe, quem fosse não presta não. Porque se prestasse, estava aos pés do Senhor, irmãos. Amava o Senhor. Vivia para o Senhor, porque a gente também não prestava não, gente. Nós não prestávamos não. Nós éramos por natureza filhos da ira. Estávamos designados, todos nós, ao inferno mesmo. Não é que agora nós somos bonzinhos, não, somos pela graça e misericórdia de Deus, porque Deus nos colocou ali na arca. Senão nós estaríamos também caminhando para o inferno com eles ali, não querendo Deus, rejeitando a palavra de Deus, que isso aqui não é verdade, como os da evolução, que diz que não tem nada criado por Deus, foi o homem veio de um animal, e daí veio a essa perfeição de hoje. Isso aí, meus irmãos, acaba com Deus. E só esse fato aí, ele é digno do inferno mesmo, de passar toda a sua eternidade. Porque nós éramos também assim. Nós falávamos que cria em Deus, nós não criamos nada, irmãos. E se a gente tivesse se apresentar perante João, naqueles dias de João, perante Cristo, eles iam nos chamar raça de víboras. E Jesus seria mais ousado ainda e falaria para nós, né? Vocês têm como pai Deus? Vocês, o pai de vocês é o diabo. É o diabo porque vocês não creem naquilo que está escrito. Aqueles que vivem hoje diante da evolução são filhos de Abraão,
filhos de Deus, não são filhos do diabo ainda, por natureza. A sua natureza é inclinada para esse mal. Olha só que eles estão destruindo, né, aquilo que Deus fez. Espera aí, irmãos, olha o que foi que nós vimos aí, em Gênesis capítulo 1. Vamos verificar aí na nossa Bíblia. Gênesis capítulo 1. Verso 26. Também disse Deus, depois da criação, né, dos animais, veio a luz, veio o dia, e Deus disse, façamos o homem a nossa quem? Irmãos, é aí a primeira vez que é descrito aí a Trindade. Façamos, não é isso? Está no plural, então não era só uma pessoa que ia fazer. Não era só uma pessoa que ia ter aquela obra. Não, mas está aí, façamos. Deus, né, como nós vimos aí na nossa confissão de fé, é importante, nós explicamos hoje para os novos crentes, que é necessário eles conhecerem a confissão de fé da igreja. E você que está aqui, né, que ainda não teve acesso, pode entrar lá no blog da nossa igreja, o blog da ISSM, que você vai ter acesso à nossa confissão de fé. E no capítulo 4, no artigo 6, está escrito lá que nós cremos, essa igreja crê, que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo que criou os céus e a terra e criou também o homem. Porque está aqui, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não disse, né, conforme um macaco. Né? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, né? A nossa imagem, não como um animal, porque Deus criou primeiro o homem ou o animal? Hein, gente, e aí? Deus criou primeiro o homem ou o animal? A Bíblia diz que foi um animal. Mas Deus disse não, que seja feita a semelhança do animal. Ele poderia, ele é Deus. E se isso tivesse acontecido, eu aceitaria. Mas ele disse não, façamos o homem, né? A nossa imagem, a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Então está escrito aí que o homem, ele não é a semelhança de um animal, mas é a semelhança de Deus, é a essência de Deus, da criação de Deus. Irmãos, eu quero concluir a minha palavra nesta noite, tá certo? Eu vou me ater só neste ponto mesmo, não dá para a gente ir em frente, mas veja bem, nós estamos falando dos grandes feitos de Deus, e nós estamos pontuando esse feito de Deus na vida de Noé, que deixou como marco aí uma geração de homens corrompidos, tá certo? Uma geração de homens corrompidos. E agora, meus queridos irmãos, presta atenção, como é que Deus ele vê essa corrupção humana. Olha só, primeiramente, Deus, quando na sua criação, ele disse o seguinte, que não era para nenhum crente casar com a incrédula. Certo? Não é. Não é. Não é para nenhum crente casar com incrédula. Nenhuma crente casar com incrédulo. Não é. Então, a primeira corrupção que Deus viu foi isso aí. E nós achamos, né, como pai, como mãe, que não tem nenhum problema. Olha, queridos irmãos, isso aí foi o desfecho da criação de Deus, gente. E onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia. Olha aí. Primeiro, irmãos, eu quero dizer que esse povo corrompido, Deus viu por dentro dele o que era que estava aí. E olha aí, meus irmãos, no capítulo 5, no capítulo 6, a reclamação de Deus aí. Quando Deus diz, né? Capítulo 6, no verso 1. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram o quê? Filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram.
Então, esse foi o primeiro mal que Deus viu na vida dos homens, o casamento misto. Tá certo? E se a gente quiser voltar mais, os irmãos anotam aí, leiam em casa para a gente ganhar tempo. Tem mais descrição em Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4. Mas esse aqui é suficiente. Irmãos, foi um tempo de poligamia. O que é poligamia? Alguém sabe aqui o que é poligamia? Isso aí é a maior naturalidade no meio dos ímpios, irmãos, dos homens e mulheres corruptos. E aí, meus irmãos, né, como os irmãos precisam largar esses meios de comunicações que estão ali os homens querendo outras amantes, e às vezes você de casa fica no palco, né, aplaudindo, né, é bom, que torcendo que vai dar certo. E outros ainda botam aquela música infeliz, né, garçom na mesa de um bar. Misericórdia, meu irmão, minha irmã, isso veio lá desse povo aqui, irmãos. Irmãos, o crente em seus ouvidos agora é para louvar a Deus. Isso é uma corrupção, gente. E aquela outra, tu és meu céu, és minha vida. Vocês conhecem, né? Já era, gente. Passou. Deus acabou com isso. E para que nós estamos trazendo esse lixo para dentro de casa, para os nossos ouvidos? Isso era quando a gente era amante do mundo, quando nós éramos inimigos de Deus, era quando nós estávamos debaixo da ira de Deus, era no tempo que nós éramos escravos do diabo, gente. E o que é que nós estamos trazendo? Esse basculho, esse lixão para dentro da nossa casa. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus não aprova isso, Deus reprova. Isso é maldição na tua vida ainda. Ah, pastor, a Bíblia diz que não tem mais. Você está carregando, vou fazer o quê? Você quer. Você está trazendo essa lixaria para dentro de você. Isso entra dentro mesmo, irmãos. Deus não aprova e você não está preocupado que você esteja aqui, esteja falando, mas eu gosto, você gosta porque tem resto de imundícia dentro de você. E tem dentro de mim também, gente. Mas eu não posso dar vazão a esse lixo que ainda aqui e acolá quer ser baldeado dentro de nós. Nós não podemos mais isso. Mas é sério, irmãos. Então, veja bem, nós estamos pontuando que Deus tem mostrado seus grandes feitos e mostrou desta feita através de Noé. E estamos, irmãos, só marcando só um ponto, que essa geração Deus viu em 1656 anos como uma geração corrompida. E agora nós estamos concluindo, irmãos, que Deus vê por dentro. Né? Por dentro. Você está com a roupa aí bonita, né? Mas só você sabe o que tem por dentro. Talvez esteja até um remendo aí. E Deus viu essa corrupção por dentro. E a primeira coisa que marcou essa corrupção foi o casamento. Segundo, a poligamia. Está em Gênesis capítulo 4, verso 24. 4, 24, em Gênesis. É onde Deus ali toma vingança. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, irmãos, aqueles, né, que foram, né, que caíram, né, no pecado, na poligamia, Deus trata com eles. Então foi uma das coisas aí que trouxe esse sentimento de Deus. Governos ímpios. Também, irmãos, marcou a geração ali perversa. Uma geração adulta e perversa. Então é no mesmo texto também. De Gênesis capítulo 4, verso 24. Nós podemos também ver essa inscrição. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque. Porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus
me concedeu outros descendentes em lugar de Abel. Então tinha que sair alguém de bom. E, meus irmãos, vamos abrir um parênteses aqui e fechar rápido. Como igreja de Deus, nós precisamos vivenciar esses dias aí. Né? Então, cuidado para você não pecar, elegendo um homem ou uma mulher que são contrários à lei de Deus. Eu creio o seguinte, meu irmão, minha irmã. Se você tem o seu candidato hoje, mas você começa a analisar que esse homem tem uma vida corrupta, meu irmão, não vote não. Mas o pastor, votar em quem? Ninguém. Se você não encontra, só encontra corrupção, não vote não. É bíblico, meus irmãos. É bíblico, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz aí, governos ímpios. Governos ímpios. Vamos para o 6:24. Gênesis capítulo 6, verso 24. Perdão, gente. Perdão, me perdi aqui agora. Capítulo 6, o verso 11. 6:11. Gênesis capítulo 6, o verso 11. Vai nos mostrar uma corrupção, né? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Há uma corrupção grande hoje aí, todo mundo está vendo. Não precisa nem você assistir o jornal, porque já há os comentários aí de corrupção. E corrupção! Então eu quero te dizer que foi isso que marcou uma geração impura, perversa aos olhos de Deus, a ponto dele falar, eu vou destruir. Assassinatos eram predominantes. Gênesis capítulo 4, verso 10 ao verso 24. Vocês vão ler em casa depois. Perderam o respeito pela imagem de Deus. Eles perderam o respeito pela imagem de Deus. Olha aí, Gênesis capítulo 9. Capítulo 9, o verso 5. Gênesis capítulo 9, o verso 5. Certamente requererei o vosso sangue e sangue de vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem inocente, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Que é isso? Né? Olha, assassinatos estão predominando aí, estão dominando aí. Eu quero que isso tenha que acontecer. Lei no nosso país. É bíblico isso aqui. Você derramou sangue, você cortou o dedo de uma pessoa, então você vai ser cortado também, porque você derramou sangue. Isso é bíblico aqui, meus queridos irmãos. E às vezes nós como crente, vamos contra a lei de Deus. Não pode fazer isso não, que é um ser humano. E, irmãos, então Deus errou. Ah, pastor, o Novo Testamento não é assim, não. Não é? Quem foi que disse a você que não é? Quem foi que disse a você que não é? Abra aí a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, o verso 41. O que é que está escrito? É Deus, irmãos, da criação. É Deus da criação. É Cristo da criação. É o Espírito Santo da criação. O que é que diz aí na sua Bíblia? Eu vou pegar a parte B. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem disse isso não foi Paulo, não foi João, não foi Pedro, foi Jesus. As palavras de Jesus, de destruição, porque não querem nada com Deus. Perderam, meus queridos irmãos, o respeito por Deus. E, meus irmãos, esse respeito, olha, meus irmãos, ele tem se alargado aí.
Isso é uma cronologia apenas de 1656 anos, quando Deus resolve destruir tudo que ele criou. E veja, meus irmãos, a Bíblia diz, né, que tudo que ele criou foi perfeito. Mas o homem, irmãos, acabou com toda essa criação de Deus. Homens corruptos. Era a época da apostasia. Gênesis capítulo 6, o verso 2. Estamos já terminando, irmãos, a nossa fala. 6:2. Como se foram multiplicados os homens na terra, lhes nasceram filhas. E o verso 2 diz: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. É uma repetição, mas mostra o quê? Uma apostasia. O que é apostasia? É apostatar, é deixar de crer, é eliminar os escritos de Deus, é eliminar a fala de Deus. Apostataram, irmãos de Deus, não quiseram mais nada com Deus. E, enfim, a palavra de Deus não tinha fórum. A palavra de Deus não tinha mais espaço ali. Nós não queremos palavra. Eles tentaram ali abafar a voz de Deus. Mas quem é que pode fazer isso aí? Gênesis capítulo 6. Em Deus é uma tristeza, uma angústia. Irmãos, a coisa... Toda raça humana. Deus, ele resolve acabar com toda raça humana. Como é que nós entendemos essa palavra? Deus se arrepende de ter criado todas as coisas, né? É uma palavra meio complicada chamada de antropopatismo. Antropopatismo, né? E o que é que significa? Significa sentimentos. O que era que ele queria passar para nós? Né? Isso é importante nós tomarmos esse conhecimento. Deus queria, irmãos, sempre foi o desejo de Deus um relacionamento com os seres humanos. Mas esses aqui, eles se deixaram levar pelos seus delitos e pecados. E Deus se apresenta diante dele com esse pronunciamento é antropopatismo, ou seja, um sentimento, é como se fosse um homem que chegasse aos pés de uma criança, e uma criança que não tem tanto entendimento, e ele pudesse ali transmitir da menor maneira possível o que ele desejava falar com aquela criança, a ponto que ela viesse compreender. Então Deus disse que estava realmente arrependido, e isso na linguagem humanamente falando. Pois bem, irmãos, esse foi o grande feito de Deus na vida de Noé. Foi uma geração marcada por esse grande feito de Deus. E Deus fez isso aí, por quê? Porque Deus viu a corrupção que havia no coração do homem em apenas 1656 anos. Então, para a nossa aplicação em vida, nós vamos pontuar aqui apenas com destaque. Olhamos para o mundo de Noé e olhamos para o mundo de hoje. Mudou o quê? Não mudou. Piorou. Tá certo? Piorou. A coisa piorou. E o que é que nós ficamos pensando? O que é que nós ficamos a pensar? Espera aí, Senhor. Tu fizeste um homem e analisasse a sua vida. Depois de 1650 anos, o Senhor resolve acabar com o homem. E
Agora, o que é que vai acontecer também conosco? Certo? O que ficou pensando Noé diante daquele pronunciamento? Que Deus acabaria com aqueles que não dariam crédito à sua palavra. E hoje assim nós ficamos assim meio perplexos, né? O que é que vai acontecer com o nosso país, né? Diante dessas eleições? O que é que vai ser? Olha, meu irmão, nós estamos aí na contagem de 5.675 anos. Que Deus é Deus, gente. Certo? Deus é Deus. Aquele Deus que criou os céus e a terra é o Deus que está governando hoje. Nós estamos muito preocupados quem é que vai governar a Paraíba. Nós estamos muito preocupados quem é que vai governar o Brasil. Mas a nossa maior preocupação deveríamos estar em Deus. Em Deus. Sabe por quê? Porque se for Dilma, se for Marina, né, se for Aécio, né, se for Cássio, se for Ricardo Coutinho ou outro que esteja aí concorrendo às eleições, essa plenária, eu estou certo de uma coisa. Eu estou certo quanto Daniel estava. E isso aí é o meu conforto. É o meu descansar. Abra aí a tua Bíblia lá em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. E esses corruptos, pastor, o que é que vai acontecer? Nós estamos vivendo nos mesmos dias de Noé. O que é que vai acontecer com a igreja? Né? Que é esses homens inventando leis, pisando na tua palavra. E eu digo para vocês, Deus é Senhor, gente. Deus é soberano. Deus está no controle da arca. Nós estamos na arca. Olha, irmãos, quem é Deus? Daniel capítulo 5. Vamos ficar em pé para a gente ler essa passagem? Daniel capítulo 5. Ezequiel e Daniel. Capítulo 5. Verso 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mené. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez ou Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeias de ouro ao pescoço e clamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. O verso 30 diz o quê? Vamos ler? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Vão ser destruídos aqueles que não atentarem para aquilo que está escrito, seja qual for o governante. Irmãos, a igreja de Deus tem que aprender a conhecer quem é esse Deus que nós servimos. É um Deus que criou os céus e a terra há mais de 5.000 anos e não se perdeu nada de vista. Reis e mais reis têm se levantado. Tem pisado na lei de Deus, tem profanado, tem negado o nome do Senhor, tem pisado na lei do Senhor. E Deus faz o quê? Destrói e dá a outro. Deus nos abençoe.